Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa blusa em crochê, uma blusa super fácil e rápida de ser confeccionada. Gostou? Então, vem comigo e vamos para a aula. Para trabalhar a blusa, eu vou usar o fio verão da Círculo, 2 novelos, como vocês estão vendo aqui, novelos com 100 gramas e essa cor é a 4445. Você pode usar também o fio jeans light ou o fio charme, ambos têm o tex bem parecido, então você pode usar um dos três para a confecção da sua blusa. Agulha para crochê 2,5 a 3. Bem, pessoal, agora que já conferimos a lista, vamos dar início à aula. Inicio a blusa fazendo o anel mágico. Deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos, deixo o fio do novelo cair aqui depois da laçada. Agora eu venho com a agulha e passo o fio por baixo da laçada, buscando o fiozinho que vem do novelo. E aqui eu seguro. Ele fica parecendo uma letra O, com o formato de uma letra O. Quando eu seguro, eu já faço 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Eu faço 4 correntes porque eu vou trabalhar toda a base da blusa com pontos altos duplos. Então, 2 laçadinhas na agulha, tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro mais 2. 2 laçadinhas na agulha, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Ponto alto duplo, eu faço um bloquinho com 4 pontos. As correntinhas que eu tenho ali no início, as 4 correntes, eu já conto como um ponto. Eu vou fechar um pouquinho o meu anel e eu tenho aqui os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Depois que eu fiz os 4, faço 3 correntes, 2 laçadinhas na agulha e novamente um bloquinho com 4 pontos altos duplos. Sempre 2 laçadinhas na agulha, fecho 2 laçadas, fecho 2 e fecho 2. Completando os 4 pontos altos duplos, eu faço novamente 3 correntinhas e depois 4 pontos altos duplos, 3 correntinhas novamente, 4 pontos altos duplos, até completar 4 bloquinhos, sempre separados por 3 correntes. Chegando aqui no final, eu faço as últimas 3 correntes, puxo o anelzinho fechando ele por completo. Essa pontinha eu posso arrematar no final, quando for fazer o arremate da peça. Fiz as 3 correntes, conto 1, 2, 3, 4 correntinhas e fecho na 4ª corrente de base com um ponto baixíssimo. Eu tenho os 4 bloquinhos com 4 pontos altos duplos, separados por 3 correntes. Agora, eu trabalho em pontos baixíssimos até ficar no primeiro espaço de correntinhas. Aqui, eu já vou formar o canto do quadrado em cada um dos 4 espaços. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, 2 laçadinhas na agulha, continuo trabalhando em pontos altos duplos e faço o bloquinho com 4 pontos. Lembrando que as correntinhas eu sempre conto como o primeiro ponto. Então, tenho os 4, faço 3 correntes de separação e mais 4 pontos altos duplos
nesse mesmo espaço. Formei o leque. Chamamos de leque quando temos os dois blocos separados por correntinhas. Então, dois blocos no mesmo espaço e as correntinhas no centro. Então, fiquei com esse leque que forma o canto. Olha só, o espaço das correntinhas já forma o cantinho, 4 pontos de um lado, 4 do outro. Eu vou repetir o processo em cada espaço de correntinhas, ficando com 4 cantos exatamente igual eu fiz aqui no primeiro. Para pular aqui de um canto para o outro, eu faço 2 correntes de separação, venho novamente ali sobre o espaço das correntinhas e trabalho o leque formando o segundo canto. Temos, então, 4 pontos, 3 correntinhas, 4 pontos. Dica: se o seu ponto é um ponto mais apertadinho, você pode colocar 4 correntinhas ao invés de 3 em cada um dos cantos. Cheguei ao final do quarto canto, já fiz as 2 correntinhas de separação, conto 1, 2, 3, 4 correntinhas, e na quarta corrente eu fecho com um ponto baixíssimo. Já consigo ver bem o formato do quadrado, os 4 cantos e as 4 laterais. Dou continuidade fazendo o quadrado, trabalhando o canto sobre o canto, ou seja, leque sobre leque. A única diferença é que no primeiro e último ponto do leque, eu faço aqui, ó, sobre o último ponto desse lado e o primeiro do outro. Então, eu venho, subo as 4 correntinhas em cima do quarto ponto do leque de base. E faço os 3 pontos aqui dentro do espaço. Prontinho. Completei os 4 pontos, faço as 3 correntes, 3 pontos dentro do espaço. Sempre trabalhando em pontos altos duplos. E o último ponto que eu faço aqui nesse leque, já fiz 3, o quarto ponto eu faço em cima do primeiro ponto dos 4 na base. Primeiro e último ponto do leque sempre em cima dos pontos de base. Isso ajuda a deixar o quadrado ainda mais perfeitinho, ele fica mais alinhado. 2 correntes de separação, 2 laçadinhas na agulha e eu pulo 2 pontos de base. E eu vou fazer o meu bloquinho aqui nesse espaço de correntes, formando a lateral. Primeiro ponto do bloquinho, eu faço em cima do ponto de base. Os 2 pontos seguintes, eu faço no espaço das correntinhas. E o último ponto do bloco, eu faço sobre o ponto de base. Já tenho os 4 pontos, primeiro e último, sempre sobre os pontos de base. 2 correntinhas de separação, primeiro ponto do leque sempre em cima do ponto de base, os 3 dentro do espaço, faço as 3 correntinhas, 3 pontos dentro do espaço e o último sempre sobre o ponto de base. 2 correntes de separação, bloquinho com 4 pontos, 2 correntes de separação e leque sobre leque. Carreira já finalizada, a terceira carreira, e eu já iniciei a quarta, sempre trabalhando em pontos baixíssimos até chegar no canto,
trabalho canto sobre canto e agora temos 2 espaços para trabalhar os blocos. Então, 2 correntes, faço o meu bloquinho, primeiro ponto em cima do ponto de base, segundo e terceiro ponto no espaço das correntinhas e o quarto ponto sobre o ponto de base. 2 correntinhas de separação e eu tenho o espacinho para fazer o próximo bloco. A cada carreira, teremos um bloco a mais. Ele já fica automaticamente com um espaço a mais a cada carreira que trabalhamos. Aqui na minha blusa, que é no tamanho M, eu vou trabalhar 15 carreiras no total. Então, olha só, aqui eu já vou trabalhar novamente o canto, fazendo o leque, 4 pontos, 3 correntinhas e 4 pontos, igual eu fiz aqui nesse primeiro. E olha só, nessa lateral, eu já tenho 1, 2, 3 espaços. Na próxima carreira teremos 4, depois 5, 6, 7 e assim por diante. Aqui na minha blusa que eu trabalhei essa da aula no tamanho M, eu vou trabalhar até completar 14 carreiras no quadrado, sempre mantendo essa mesma sequência. Os 4 cantos laterais, aumentando um bloco automaticamente a cada carreira e sempre trabalhando em pontos altos duplos, bloquinhos com 4 pontos, separados por 2 correntinhas. Quando eu chegar ao final das 14 carreiras, eu volto mostrando como ficou o quadrado e depois daremos continuidade fazendo o segundo quadrado. Uma parte, um quadrado para frente, outro para a parte de trás. Completei as 14 carreiras, contando desde a primeira até a 14ª. Aqui eu não corto o fio, porque na 15ª carreira já faremos a divisão do ombro, decote e também da cava nas laterais. Então, nessa 15ª carreira, eu faço o seguinte, eu vim com baixíssimos até aqui no espaço de correntinhas, e depois eu faço sobre as correntinhas, 2 pontos baixíssimos. Por quê? Assim eu já fico aqui na parte virada para cima, porque eu não vou cortar o fio. Aqui eu já vou começar a parte do ombro, só que nessa parte da cava eu não trabalho a 15ª carreira. Eu vou mostrar para vocês como vamos fazer essa parte da cava, assim como toda a 15ª carreira. Então, aqui eu faço o seguinte, eu tenho espaço de correntinhas, eu subo 4 correntes, 2 laçadinhas na agulha, faço 2 pontos no espaço, 3 contando as correntinhas, e 1 ponto sobre o bloco de base. Então, eu tenho aqui um bloquinho com 4 pontos. Lateral da cava reta, aqui a parte do ombro. E agora eu faço o seguinte, 2 correntinhas e eu continuo naquele processo, como eu já fiz em todas as carreiras aqui na lateral, fazendo bloquinho com 4 pontos e separando com 2 correntinhas. Então, já mais um bloquinho, 2 correntinhas. Novamente, o bloquinho, quatro pontos.
e as 2 correntinhas de separação. Eu vou trabalhar contando aquele primeiro bloquinho que ficou no espaço, eu trabalho 1, 2, 3, 4 blocos. Então, eu vou fazer aqui o 4º bloco. Faço os 3 pontos e o 4º ponto, para fechar esse bloco, eu faço 3 correntinhas e venho aqui na parte de baixo e fecho com um ponto baixo. Então, ele desce a carreira. E agora, eu trabalho em pontos baixos por toda a extensão dessa parte do decote, um ponto baixo para cada ponto do bloco, 2 pontos baixos no espaço da correntinha. Até restarem os 4 últimos blocos desse lado, contando lá do espaço do canto, 1, 2, 3, 4. Então, restando esses 4 espaços, eu volto para fazer a divisão do outro ombro. Percorri em pontos baixos até chegar aqui, onde eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços. Agora, eu já posso repetir o mesmo que eu fiz desse lado. Subo as 3 correntinhas, faço o bloco, completo o bloco com 4 pontos altos duplos, 2 correntes, 4 duplos, 2 correntes, até completar os 4 blocos no total. Faço as 3 correntinhas, 1, 2 e 3 correntes, e depois disso, como eu disse, eu completo os blocos com os 4 pontos altos duplos, 2 correntinhas, 4 duplos, 2 correntinhas, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, onde eu tenho o último espaço, eu vou trabalhar o último bloco, os 4 pontos altos duplos, ficando igual um ombro de um lado e do outro, os 2 com a mesma quantidade de blocos, os 4 bloquinhos de um lado e do outro, e depois disso, vamos descer a parte da cava. Tenho os 2 ombros, ambos com 4 blocos. Agora, eu começo a descer a lateral, deixando a abertura da cava. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Aqui eu tenho o bloco que eu acabei agora, os 4 pontos altos duplos, e eu subo uma correntinha e lateralmente no ponto eu venho descendo, fazendo pontos baixos. Tenho aqui uma correntinha e 1, 2, 3 pontos, já conto como 4. Na união aqui das carreiras, eu também faço um ponto baixo. No espaço das correntinhas, 2 pontos baixos. E depois eu sigo trabalhando como eu já fiz na parte do decote. Um ponto baixo para cada um dos 4 pontos altos duplos e 2 pontos baixos no espaço das correntinhas. 4 pontos baixos, um para cada ponto alto duplo, 2 pontos baixos no espaço da correntinha. E dessa forma eu trabalho até chegar aqui no marcador. Chegando aqui no marcador, já percorri em pontos baixos na parte da cava. Agora, eu tiro o marcador e aqui eu subo 3 correntinhas. E vou formar o meu primeiro bloco com os 4 pontos altos duplos. Ou seja, voltando a trabalhar naquele mesmo esquema que já fizemos toda a base da blusa. Fazendo o bloquinho com 4 pontos altos duplos, 2 correntes.
4 pontos altos duplos, 2 correntes. Chegando aqui no canto, eu trabalho canto sobre canto. Então, aqui eu já tenho ombro, decote, ombro e a cava. Agora, eu já trabalho a lateral da blusa, ó. Então, tenho aqui uma carreira a mais, dando a largura ideal. Quando eu chego aqui na parte de baixo, eu faço canto sobre o canto e venho trabalhando a carreira normalmente. 4 pontos altos duplos, 2 correntinhas. Desse lado, eu também faço o canto, leque sobre leque, tanto de um lado quanto do outro, e depois subo trabalhando a segunda lateral, até chegar na mesma altura que eu fiz desse lado. Aqui descemos, na outra eu subo até a mesma altura. Depois vamos deixar a cava, novamente eu volto para fazer essa parte da cava. E aí sim, nessa primeira parte vamos arrematar o fio, porque eu já tenho a primeira parte pronta. E depois eu vou repetir tudo igualzinho na segunda parte. Só que na segunda parte, quando eu terminar essa 15ª carreira, eu não corto o fio, porque com o próprio fio já vamos unir ombro, laterais e depois fazer a parte das mangas. Já adiantei bem a base da blusa, então aqui a cava, já fiz a lateral, canto, trabalhei toda a parte de baixo, canto e subi a lateral até a altura do outro lado. Aqui na minha, eu fiquei contando o espaço onde eu tenho o canto, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Aqui eu finalizo com o bloco, lembrando que eu faço as 3 correntinhas e fecho com um ponto baixo para ficar na parte de baixo, ou seja, encerrar a parte da lateral, igual eu já fiz desse lado, porque daqui para frente eu trabalho em pontos baixos, ficando com a parte da lateral já prontinha. Então, finalizei a lateral, agora eu trabalho um ponto baixo para cada ponto alto duplo de base e no espaço das correntinhas 2 baixos, até chegar aqui ao final. Nessa primeira parte, chegando aqui já na parte de cima, eu finalizo no último ponto com um ponto baixíssimo e já posso arrematar o fio. Isso nessa primeira parte. Na segunda parte, eu vou fazer tudo igualzinho, só que eu não arremato o fio, ou seja, quando eu chegar ali no final da segunda cava, eu mantenho o fio ali na agulha ainda, porque aí vamos trabalhar unindo essa primeira parte com a segunda quando ela estiver finalizada. Então, com o próprio fio que eu já estou terminando a 15ª carreira da segunda parte, eu já inicio a parte do acabamento. Já tenho as 2 partes finalizadas, coloquei a primeira com o avesso de frente para mim e a segunda parte, que também está finalizada, com o direito de frente para mim, ou seja, fica avesso com avesso. Como eu disse, essa parte, quando eu termino, ó, cheguei em pontos baixos lá no finalzinho da abertura da cava, eu não corto o fio, eu já venho, trabalho uma corrente, venho lá na parte de trás e ali no primeiro pontinho, eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos da base, venho no terceiro, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no último pontinho do bloco, então pulo 2, venho
No último ponto, prendo um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no primeiro ponto do bloco, na parte da frente. 2 correntinhas, venho no primeiro ponto do bloco, na parte de trás. Então, eu vou montando esse zigue-zague no primeiro e último ponto de cada bloco, faço as 2 correntinhas e prendo um ponto baixo, tanto de um lado quanto do outro. Dessa forma, até completar os 4 blocos que eu tenho no canto. Venho, fiz a parte lá de trás, agora, ó, eu já sei que eu vou no pulo os 2 pontos, prendo um baixo, faço as 2 correntinhas, pulo 2 pontos. No último, prendo um baixo e olha só que costura legal. Ela fica um zigue-zague, não fica relevo e dá um detalhe bonito na peça. Então, vou chegar até o final. Quando eu chego aqui no último ponto, então, já tenho os 4 blocos costuradinhos. Essa parte do ombro já está finalizada. O que eu faço agora? Eu venho em pontos baixos, de onde eu parei ali na costura, faço 1, 2, aqui eu tenho um ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Aqui eu tenho ponto, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos, porque é o ponto alto duplo. Então, já estou indo com o acabamento ali, ó. E aqui nessa parte do decote, eu já tenho uma carreira em pontos baixos. Então, eu trabalho ponto baixo sobre ponto baixo, até chegarmos lá na parte do ombro desse lado, que eu repito o mesmo processo. Eu venho com ponto baixo até o último, subo no primeiro ponto e começo o zigue-zague. 2 correntinhas, prendo um baixo. 2 correntinhas, prendo um baixo, intercalando, sempre passando pelas 2 partes. Eu vou fazer os pontos baixos até chegar aqui nessa parte final do decote e volto para fazer a costura do outro ombro. Chegando aqui no final, antes dos pontos do ombro, eu já trabalhei em pontos baixíssimos até chegar nessa parte, e agora em ponto baixo, quer dizer, até chegar nessa parte, e agora eu faço os 3 pontos baixos para acompanhar o outro lado, ó, como descemos os 3, agora eu subo os 3. Faço uma correntinha e venho lá na parte que está atrás. No primeiro ponto, eu prendo fazendo um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no bloco que está à frente. Um ponto baixo. 2 correntinhas, volto no bloco que está atrás. Um ponto baixo. Sempre fazendo os pontos no primeiro e último de cada bloco. Então, fiz aqui no primeiro ponto, volto lá atrás, também é primeiro ponto. Prendi com ponto baixo 2 correntinhas, venho aqui na frente, último ponto do bloco, prendo um baixo. 2 correntinhas. Último ponto do bloco lá atrás, prendo um baixo. Dessa forma, até chegar ali no finalzinho, onde teremos a costura do segundo ombro já finalizada. Cheguei no final da costura do segundo ombro, eu já cortei o fio. Aqui eu só puxo, passo por dentro da laçada e deixo ele na espera para arrematarmos no final.
Aqui eu já consigo ver bem ombro de um lado, ombro costurado do outro e o decote na parte central. Lateral. Eu vou manter a mesma costura na lateral e na parte de baixo da blusa, eu vou trabalhar a carreira em pontos baixos, para depois trabalhar o acabamento. Venho aqui, conto 1, 2, 3 correntinhas, prendo um ponto baixo. Faço uma corrente e venho lá na parte que está atrás. E começo todo o zigue-zague novamente. 2 correntinhas, venho na parte que está à frente. Prendo um ponto baixo. 2 correntinhas, volto na parte que está atrás, um ponto baixo. E sigo fazendo essa costura nesse zigue-zague até chegar aqui na parte de baixo, onde eu tenho o canto. Chegando aqui no final, então, já fechei o último ponto daquele lado, o último ponto aqui da frente, e agora eu venho 1, 2 correntinhas e vou fechar aqui nessa parte do canto. 1, 2 correntinhas e também fecho lá na parte do canto, onde eu tenho as correntes. Agora sim, cheguei na parte de baixo e eu vou trabalhar fazendo pontos baixos. Vou caminhando aqui preenchendo. Onde eu tenho as 2 correntinhas, eu faço 2 pontos baixos. Onde eu tenho o ponto alto duplo, eu faço um ponto baixo para cada ponto alto duplo. Onde eu tenho as correntinhas, eu faço 2 pontos baixos e dessa forma eu sigo. Já fiz a costura de toda a lateral e eu sigo trabalhando os pontos baixos em toda a parte de baixo da blusa. Aqui a lateral, para que vocês possam ver como ficou a costura no formato zigue-zague. E agora venho até chegar aqui no canto desse lado, onde vou subir a lateral fazendo a costura no zigue-zague, como eu já fiz na primeira. Já subi, fiz a parte de baixo, fazendo os bloquinhos. E agora já subi trabalhando a lateral, fazendo o zigue-zague, a costura em zigue-zague, até chegar aqui na parte da cava. Na parte da cava, eu vou trabalhar a manga. Como que eu vou fazer essa manga? Eu já adiantei e fiz a manga do outro lado para mostrar para vocês. Então, olha só, é uma manga toda trabalhada em correntinhas, que fica com um babado caído e a manguinha fica aberta e arredondada, o que dá aqui um caimento bem legal para a peça. Então, fica aquela manguinha em formato de babado, uma manguinha japonesa, mas com babadinho. Para dar esse caimento, eu vou trabalhar, como eu disse, toda em correntinha, fazendo as argolas, sendo que essas argolinhas eu faço a primeira e segunda carreira com ela toda fechada e depois eu começo a abrir diminuindo uma argolinha de cada lado. Então, eu venho aqui, onde eu fechei a costura em zigue-zague, e aqui mesmo, ó, nessa parte bem onde eu fechei, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo espaço, que seria aqui, antes dos pontos que estão viradinhos aqui, o bloco com os 4 pontos altos duplos, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas sobre o ponto
passando aqui pelo primeiro ponto dos 4, prendo um ponto baixo, 3 correntinhas, e agora por toda a volta teremos bloco, espaço, bloco, espaço. Eu já tenho o contorno de pontos baixos, então eu conto 1, 2 e venho aqui entre o segundo e o terceiro ponto, prendo um baixo. 1, 2, 3, aqui bem na direção do espaço de correntinhas na base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, entre o segundo e o terceiro, um ponto baixo. 3 correntinhas, aqui bem no espaço dos 2 pontinhos, entre os 2 pontinhos que eu tenho no espaço de correntes, um ponto baixo. Eu vou formando essas argolinhas até percorrer toda a base, dando a volta na abertura da cava. Chegando aqui no final, eu volto para fazer a união das carreiras, dessa primeira carreira, né? E depois disso, de unir a carreira, eu já aproveito para falar para vocês quantas argolinhas eu fiquei aqui na minha blusa desse tamanho, que é no tamanho M, e, consequentemente, porque a mesma quantidade de argolinhas que eu tenho em uma manga, eu preciso ter na outra para manter essa parte bem simétrica. Então, continuo trabalhando, no final da carreira eu volto para ver esses detalhes. Chegando ao final da carreira, eu tenho o total de 33 argolinhas. Com a argola de número 34, eu já faço a união. Mas eu vou mostrar para vocês como eu faço a última argolinha da carreira. Porque se eu trabalhar as correntinhas, eu vou parar aqui, ó, no pezinho da argola. E eu quero ficar no meio, no centro da argola, porque dali eu já começo a outra carreira. Então, eu faço só 2 correntinhas, venho lá onde eu comecei a primeira argolinha e faço um ponto alto. Então, observem que eu fiquei com uma argolinha, só que eu fico bem aqui na parte de cima. E daqui mesmo eu já posso começar a outra carreira. Agora, trabalhando as argolinhas com 4 correntes e prendendo no centro de cada argolinha de base um ponto baixo. 4 correntes, na próxima argolinha, um ponto baixo. 4 correntes, na próxima argolinha, um ponto baixo. Circulo dessa forma até chegar aqui, restando a última argolinha para fechar a carreira. 34 argolas no total, no tamanho da minha blusa, que é o tamanho M. Chegando aqui no final, para fechar a carreirinha de número 2, então, já fiz 1, 2, aqui na verdade eu falei 2, mas faremos 3 carreirinhas, o total são 3 carreiras fechadas. Depois eu começo a abrir. Chegando aqui na argolinha de número 34, eu fecho da mesma forma que eu fechei a carreira anterior. 2 correntes, e aqui no pezinho da laçada, onde eu comecei essa primeira argolinha, eu venho e faço um ponto alto. Então, eu fico bem na parte central, na parte de cima da argolinha. Já posso começar a trabalhar as argolinhas agora com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, prendo um ponto baixo na próxima argola. 5 correntinhas, um ponto baixo, na próxima argola. Percorro toda a carreira. Chegando ao final dessa carreira, como eu disse, faremos a parte de divisão, deixando a parte embaixo do braço, na parte de baixo da cava, abertinha e arredondando o restante da base da manga.
Já circulei toda a carreira, chegando aqui no final, eu fecho da mesma forma. Essa carreira, a terceira carreira, é a última carreira fechada. 2 correntes e um ponto alto, bem no pezinho onde eu comecei a argola anterior. Aqui eu coloquei um marcador porque nessa parte aqui fica bem o centro, ó, embaixo do braço, onde eu vou deixar essas 2 argolinhas já na parte aberta embaixo do braço, ou seja, agora eu vou voltar trabalhando a carreira e depois, quando eu chegar aqui no final, eu deixo sem fazer uma de um lado, outra do outro, que fica bem embaixo na parte da cava. Para continuar trabalhando, eu sigo agora fazendo as argolinhas da mesma forma, fazendo as 5 correntinhas e prendendo um ponto baixo. Então, eu viro o meu trabalho, vou trabalhar a carreira agora em carreiras de vai e volta. Então, essa carreira, ela fica como se estivesse com um avesso de frente para mim. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo. Como eu disse, toda a volta até chegar aqui no final, uma argolinha antes do marcador, sendo que a penúltima argolinha é aquela que eu fecho da mesma forma que eu fechei as carreiras anteriores. Mas essa parte aqui eu volto para fazer junto, para que não fiquem dúvidas. Já percorri toda a volta. Chegando aqui no final, eu tenho aqui a primeira argolinha que eu fiz e eu deixo 3 argolinhas na base. Eu já tirei o marcador da última e aqui entre a penúltima e essa argolinha que eu tenho aqui, a antepenúltima, ou seja, 3 argolinhas sobrando, eu paro. Por quê? Eu vou deixar 2 argolas sem fazer na parte de baixo, como eu disse, para trabalhar as carreiras de vai e volta, deixando a abertura embaixo da cava. Então, olho lá a argolinha, a primeira que eu fiz, deixo 1, 2, 3. Aqui eu vou fechar da mesma forma que eu fechei as carreiras, fazendo as correntinhas e trabalhando o ponto no centro da argola. Depois que eu fiz isso, observem que eu tenho a carreira de um lado ao outro e ficam sobrando essas 2 argolinhas aqui embaixo, bem na parte da costura embaixo da cava. Agora, eu começo tudo novamente, onde eu viro o meu trabalho, faço as correntinhas da argola e começo a trabalhar novamente a carreira. Agora, eu já tenho a carreira com começo e final. Eu vou trabalhar até chegar aqui no final. Chegando no final, eu volto para fazer essa parte, porque aqui eu finalizo da mesma forma lá, fazendo as correntinhas e finalizando com um ponto no centro da argola, para ter essa abertura sempre ao final, começo e final de cada carreira, trabalhando em carreiras de vai e vem. Finalizei a carreira, tenho a última argolinha e para chegar aqui bem no finalzinho da carreira, para completar a carreira, quando eu chego, fiz a última argolinha completa e na última argola eu sempre fecho dessa mesma forma, todo final de carreira. 2 correntinhas e fecho fazendo o ponto na terceira correntinha da última argola, bem no centro da argolinha. Então, já fechei a carreira agora. Depois que eu fechei a carreira,
eu já consigo ver, ó, a abertura se formando e, consequentemente, como eu fecho dessa forma, eu faço a diminuição tanto de um lado quanto do outro. Ó, eu tinha uma argola aqui embaixo, fechei no meio, já regredi um espaço. Tinha essa argola da carreira, agora já fechei aqui no centro, já regredi outro espaço. E dessa forma eu trabalho até completar 15 carreiras, contando aqui da primeira, de base, e sigo contando até completar 15 carreiras. Para finalizar a carreira, sempre dessa mesma forma, fechando na parte central da última argolinha da carreira. Sempre viro o meu trabalho para dar início, faço as correntinhas da argola e já venho lá na argolinha seguinte, iniciando a nova carreira. Trabalho até chegar na penúltima argolinha da carreira. Aqui na penúltima, eu fecho na parte central da última argolinha, da mesma forma que eu mostrei a finalização dessa carreira anterior. E dessa forma, como eu disse, carreiras de vai e vem, até completar 15 carreiras no total. Já finalizei a confecção das 15 carreiras da manga. Olha só como ela fica com a abertura na parte de baixo da cava. Depois que eu finalizei, eu já cortei o fio, puxo, e agora eu faço o seguinte. Eu vou passar esse fio por dentro dos pontos, seguindo aqui a direção das argolinhas, passando o ponto, a sobrinha do fio por dentro dos pontos. Então, passo, venho mais para baixo, passo novamente e venho trazendo esse fio por dentro dos pontos. Depois que eu já passei por dentro de alguns pontinhos, ou eu dou um nó de arremate, ou eu venho com um pinguinho de cola. Traciono o fio, abro aqui, só um pinguinho de cola aqui na parte de dentro do ponto. Então, ó, só um pinguinho, volto o fio e ele já fica ali por dentro. Trago por dentro de mais alguns pontinhos, mais algumas laçadinhas e repito o mesmo processo. Puxo, traciono um pinguinho de cola, ó, já colou aqui, ó, eu não preciso mais dar nozinho. Eu gosto bastante desse tipo de arremate e a cola pano permite que o arremate fique bem firme e bem seguro. Bem, eu repito isso em todas as pontinhas. Já finalizei a confecção das 15 carreiras da manga. Olha só como ela fica com a abertura na parte de baixo da cava. Depois que eu finalizei, eu já cortei o fio, puxo, e agora eu faço o seguinte. Eu vou passar esse fio por dentro dos pontos, seguindo aqui a direção das argolinhas, passando o ponto, a sobrinha do fio por dentro dos pontos. Então, passo, venho mais para baixo, passo novamente e venho trazendo esse fio por dentro dos pontos. Depois que eu já passei por dentro de alguns pontinhos, ou eu dou um nó de arremate, ou eu venho com um pinguinho de cola. Traciono o fio, abro aqui, só um pinguinho de cola aqui na parte de dentro do ponto. Então, ó, só um pinguinho, volto o fio e ele já fica ali por dentro.
trago por dentro de mais alguns pontinhos, mais algumas laçadinhas e repito o mesmo processo. Puxo, traciono um pinguinho de cola, ó, já colou aqui, ó, eu não preciso mais dar nozinho. Eu gosto bastante desse tipo de arremate e a cola pano permite que o arremate fique bem firme e bem seguro. Bem, eu repito isso em todas as pontinhas. Bem, pessoal, prontinho, já arrematei todas as pontinhas e com isso finalizo a aula de hoje. Olha só a blusa prontinha, finalizada, como vocês estão vendo. Não se esqueçam que aqui embaixo no vídeo tem a tabela de tamanhos, onde você pode fazer no tamanho desejado. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de deixar o like e também compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar o trabalho da professora. E até a próxima. Tchau, tchau!